Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal? Magazine Luiza faz ajuste de 830 milhões de reais no PL para corrigir erros contábeis. EBITDA cai. Pessoal, a Magazine Luiza acabou de divulgar resultados para o mercado e está cheio de ajuste contábil. Veio uma notícia em março sobre uma possível fraude contábil nos balanços da Magazine Luiza. Ela abriu uma investigação interna para ver o que estava acontecendo e parece que tinha erro mesmo. Vamos entender um pouco desse caso aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos entrar direto na notícia e depois eu entro nos financials da companhia, até para ver se a empresa está indo bem, está indo mal em termos operacionais, e eu vou mostrar para vocês todos os ajustes que foram feitos. Então vamos entrar aqui na notícia primeiro. O Magazine Luiza divulgou hoje as conclusões da investigação da denúncia anônima sobre as práticas contábeis da companhia. A empresa recebeu a denúncia em março, pouco depois da descoberta da fraude na Americanas. A conclusão da investigação, feita sob supervisão do Comitê de Auditoria e Compliance da empresa, da Tosini Freire Advogados e da PwC, foi de que houve erros contábeis nos lançamentos de alguns contratos com fornecedores entre janeiro de 2022 e junho de 2023. Então tem um ano e meio de ajustes nesse balanço. Vamos lá. Os valores referentes a campanhas de vendas que deveriam ter sido lançadas nos balanços somente depois do término dessas campanhas foram contabilizados antes disso. Abre aspas. Em alguns casos, a companhia reconhecia as receitas antes de cumprir o que havia sido acordado, fecha aspas, o CFO Roberto Bellissimo disse ao Brasil Journal, abre aspas para ele de novo. Mas a conclusão foi de que houve boa-fé da administração e não houve violação do código de ética da empresa, fecha aspas. Então, pelo que ele está mencionando aqui, não foi uma tentativa de fraude contábil, foi um erro. Eles contabilizaram uma bonificação antecipada e isso deve ter melhorado o resultado de 2022, eventualmente piorou de 2023. Então tem que fazer a correção. E aí a correção veio. A companhia precisou corrigir esses lançamentos e reapresentar os balanços de janeiro de 2022 a junho de 2023. Houve diferenças nos custos dos produtos vendidos e no EBITDA. Os custos, de fato, foram maiores em 2022 e menores este ano. Com o EBITDA aconteceu o contrário, óbvio, né? Se você tem um custo maior, você tem um EBITDA menor, né? Então, os valores reapresentados são menores em 2022 e maiores este ano. Isso porque o reconhecimento das receitas ocorreu antes do que deveria. O novo EBITDA de 2022 é de 1,6 bilhão de reais, 18% inferior ao informado originalmente, uma diferença de 342 milhões de reais. O EBITDA de 2023 até junho ficou em 748 milhões, 140 milhões acima do valor que havia sido reportado. Então, beleza. Então, foram esses ajustes aí, tanto no resultado de 2022, quanto no resultado de 2023. E qual que é o tamanho do ajuste completo? Então, vamos ver? Num fato relevante, o Magalu disse que fez o ajuste total de 830 milhões de reais no patrimônio líquido no final de junho. O valor corresponde a 8,3% do patrimônio líquido da empresa. Abre aspas aqui. O valor surpreendeu. Não imaginava que fosse ter essa magnitude. Fecha aspas, disse um analista do Buyside. Então o ajuste foi pesado aqui, segundo o mercado. A empresa também informou que reconheceu créditos fiscais de PIS/COFINS sobre as bonificações recebidas de fornecedores em períodos anteriores a 2022 no valor de cerca de 507 milhões de reais líquidos de impostos. Tais créditos se basearam em recente decisão do STJ e na opinião de seus assessores legais, disse em fato relevante. Então, a gente vai pegar aqui o balanço e o DRE da Magazine Luiza, e a gente vai ver que vai ter ajuste para todo lado, né? Vamos começar a entender primeiro, tirando todos esses ajustes, se Magazine Luiza foi melhor ou foi pior, que é o que importa para o futuro da companhia. Então vamos lá, pessoal, ó. Primeira coisa que é interessante, quando você pega a ITR, tem lá, logo no início da ITR, informações trimestrais, você vai ter a base de opinião da auditoria. E aí tem aqui, ó, base da conclusão, né, com ressalvas. Então, assim, já começa um problema aqui, porque a Ernst Young já colocou uma ressalva falando o seguinte, ó, explicou o que aconteceu, qual foi o erro, a correção, e falou que vai precisar de mais investigação para ver se não tem mais nenhum erro. Então, você já tem aquele prejuízo de confiabilidade do mercado quando você tem um balanço aqui, um relatório de auditoria com ressalva, né? Então, vamos lá, ó, P&L. Então vamos pegar aqui em termos operacionais como foi o terceiro trimestre de 23 e o que foi reapresentado de 2022. GMV cresceu 4,8%. Só que a receita bruta caiu 1,5%, chegando a 10 bilhões 571. E a receita líquida caiu 2,6%, chegando a 8 bilhões 578. Então a gente viu que top line caiu.
Só que a margem bruta aumentou. A margem bruta aumentou de 27,5 para 30,4. Aqui tem uma diferença em relação ao que tinha sido divulgado no terceiro trimestre de 20, que essa margem bruta aqui era 27,9. Então, houve um aumento, mas esse aumento está maior porque foi corrigido a margem bruta do período anterior. Margem EBITDA, pessoal, 11,3 contra 5,2, mas também aqui está levando em consideração alguns ajustes contábeis, principalmente o reconhecimento do crédito do PiscoFins, né? Então, o lucro líquido ele ficou positivo, 331, também devido ao crédito do PiscoFins. Então é sempre importante a gente ver o quê? O ajustado. O ajustado ele vai tirar esse efeito. Quando você pega o EBITDA ajustado, aí você vê que a margem EBITDA ela se manteve minimamente constante, 5,6 contra 5,7. Então, em termos operacionais, a Magazine Luiza ela não melhorou de 2022 para 2023. O EBITDA chegou a 487,5 milhões de reais. Pessoal, guarda esse número porque daqui a pouco eu vou falar do ROIC, né? Só para mostrar para vocês por que o ROIC divulgado não é o ROIC que deve ser considerado para fazer valuation, tá? Então, ó, 487 milhões, margem EBITDA 5,7 e o lucro líquido, na verdade, ele foi negativo, ou seja, um prejuízo líquido de 143,4 milhões de reais, só que foi melhor porque no terceiro trimestre de 22 tinha sido um prejuízo de 170. E a margem líquida ficou em menos 1,7% contra menos 1,9% aqui do terceiro trimestre de 22. Ou seja, a empresa está igual. Em termos operacionais, se a gente for ver efeitos positivos e efeitos negativos, aí a Magazine Luiza, em termos operacionais, está na mesma. Quando a gente vê a abertura aqui do resultado do terceiro trimestre de 23, a gente vê o seguinte: todo o ganho de margem bruta que houve aqui nesse resultado, de 27,5 para 30,4, foi perdido nas despesas. Então as despesas elas pesaram mais em relação à receita e aí a margem EBITDA ela ficou minimamente constante, 5,6 contra 5,7 de margem EBITDA. E aí você vê ali que em termos operacionais não tem muito que foi divulgado como melhora na operação do Magazine Luiza. Bom, por que o prejuízo é de 143,4 no ajustado, mas o contábil é um lucro de 331? Estou mostrando aqui para vocês, pessoal, ó. Aqui é o ajustado, né? Que para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, esse é o ajustado. Só que aqui tem um reconhecimento de outras receitas, 483,4 milhões, que é justamente o crédito do PiscoFins que foi mencionado na notícia. Aí você tem outras receitas bem grandes que faz a empresa ficar com lucro líquido em termos contábeis. Mas se a gente for ajustar esse ajuste de PiscoFins que só vai acontecer uma vez, eventualmente a empresa ainda está em prejuízo. Bora, então eu já expliquei aqui alguns ajustes. Vamos ver agora como que está a posição de liquidez da empresa. Tá piorando, tá, pessoal? Porque, ó, no último dia de setembro, aqui de 23, eles estavam com 19 bilhões de reais, 19,4 bilhões de reais de ativo circulante. E passivo circulante? Passivo circulante, 17,126. Então, ó, esse índice de liquidez corrente, ele está começando a convergir próximo de 1. Como a gente sabe, ativo circulante é o que você consegue transformar em dinheiro em até 12 meses. Passivo circulante é o que você tem que pagar em até 12 meses. Essa posição estava muito mais tranquila em setembro de 22. Por quê? Ó, em setembro de 22, você tinha 20,7 bilhões de reais de ativos circulantes e só tinha 14,554 de passivo circulante. Então estava muito mais alto do que 1,4, índice de liquidez corrente igual a 1, e agora está convergindo para 1. Então a Magazine Luiza tem que ter um quarto trimestre muito bom para dar uma folga aqui nesse índice que está começando a ficar apertado. Mas ainda está tranquilo, tá? Beleza. Fluxo de caixa também se manteve constante, né? No terceiro trimestre de 22, eles geraram 324 milhões de fluxo de caixa das atividades operacionais contra 326, aumentou 2 milhões. O que a Magazine Luiza está fazendo? Ela está pegando todo esse fluxo de caixa, diminuiu bastante o nível de investimento em 120 milhões e aí sobra dinheiro para quê? Para ir amortizando dívida. Ela está com uma dívida meio alta, então ela está amortizando dívida e também está se aproveitando da queda de taxa de juros desses últimos períodos para você diminuir bastante o resultado financeiro que está pesando ali no lucro líquido da companhia, né? Beleza. Agora, vamos pegar o ROIC. Pessoal, o ROIC divulgado aqui, ó, ele parte de um EBITDA de 970 milhões e aí ele chega num ROIC de 11%. Aí você fala assim, pô, Renato, você ensinou pra gente que ROIC em subida, em tendência de subida, é bom para a empresa e isso deveria ter um impacto nas ações da companhia. Mas, pessoal, lembra que esse EBITDA daqui, ele tem o crédito do PiscoFins. Então, ó, vamos pegar o 485 milhões que eu pedi para vocês lembrarem lá atrás. Se você colocar 485 milhões aqui, ó, esse NOPAT, que era positivo de 340, vai para negativo. Ou seja, qual foi o ROIC da companhia aqui nesse trimestre?
também negativo, assim como foi no segundo trimestre de 23 e assim como foi no primeiro trimestre de 23. Então, se a empresa ela não conseguir mostrar para o mercado que ela tem uma tendência de alta de ROIC, as ações não vão se recuperar. Basicamente é isso, né? Então, em termos de performance operacional da Magazine Luiza, a gente já viu que ela andou de lado. Não teve nem ganho, nem perda, está exatamente da mesma forma. Agora, vamos dar uma analisada nos ajustes contábeis ali que a Magazine Luiza fez. Como foi mencionado na notícia, tudo veio de bonificação. O que é bonificação, pessoal? Bonificação geralmente é um incentivo que o fornecedor dá para o varejista para vender mais aqueles produtos que ele vende para o varejista. Basicamente, você tem várias formas de fazer isso. Uma delas, que eu acho que deve ser aqui a Magazine Luiza está fazendo, é o seguinte, ó. Se você aumentar o volume de compra, ou chegar num determinado volume de compra comigo, eu vou conseguir te dar um desconto muito bom nos próximos pedidos que você vai fazer. E aí a Magazine Luiza vai ficar incentivada em oferecer aquele produto para o mercado, para os seus clientes, para conseguir ter um volume de venda maior daquele produto para você ter desconto em faturas futuras. Isso é um jeito de você bonificar o varejista. Tá? O que a Magazine Luiza estava fazendo? Estava reconhecendo essa bonificação de forma antecipada. Ou seja, ela estava diminuindo a conta fornecedores no passivo e estava aumentando lucros e prejuízos acumulados. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que desfazer essas transações para você conseguir ajustar isso nos tempos corretos. Então, o primeiro efeito que a gente viu aqui, e que a gente já estava esperando para ver aqui, que eu estava explicando para vocês, é um aumento do custo de 2022. Então, só para vocês verem uma amostragem. Nos primeiros 9 meses de 22, você tinha reconhecido, a Magazine Luiza tinha reconhecido 18,7 bilhões de reais de custo. Só que ela teve que adicionar 306, só nos primeiros 9 meses. Ou seja, qual era o custo efetivo? 19 bilhões e 100. Se você tem um custo maior, você tem um lucro menor. Lucro menor, você tem menos coisa ali para você adicionar no patrimônio líquido da companhia. Então, no P&L, você aumenta custo e diminui lucro. E o que vai acontecer aqui no patrimônio líquido? Como a empresa ela já tem prejuízo, ela aumentou o prejuízo acumulado, ou seja, como prejuízo acumulado é sinal negativo, você diminui o patrimônio líquido em 922 milhões de reais, tá aqui. E você teve que aumentar fornecedores. Por quê? Porque você já tinha reconhecido que você ia pagar menos, ia ter menos obrigações com fornecedores, e agora você repõe esse valor porque você ainda não cumpriu os contratos. Então, fornecedores, no dia 31 de 12 de 2022, passou de 5,7 bilhões de reais para 6,9, quase 7 bilhões. E aí você fez o ajuste completo ali no negócio. Teve mais alguns ajustes ali do lado do ativo, mas o grosso do ajuste veio aqui. Então você teve um custo maior, um lucro menor. E aí você tem um prejuízo acumulado maior dentro do patrimônio líquido, que tem sinal negativo, você diminui o patrimônio líquido e aumenta fornecedores, e aí o ajuste grosso foi feito. Só que isso daqui, pessoal, é um ajuste contábil. Como o próprio gestor aqui da Magazine Luiza falou, parece que foi um erro. Então não foi uma fraude, eles não quiseram fraudar o resultado da companhia. E como a gente analisou que em termos reais a empresa está andando de lado, nem melhorou nem piorou, a tendência seria que a ação ficasse de lado. Vamos ver o que aconteceu? Estou gravando aqui na terça-feira, pessoal. Magazine Luiza está até com crescimento, né? Hoje ela está fechando aqui com mais 1,73%. Só que, pessoal, ela abriu aqui com uma queda de quase 7%. Mas eu acredito que as pessoas começaram a dar uma olhada ali no balanço e viu o seguinte, olha, não foi de má fé, ou seja, não foi uma fraude contábil. Em termos operacionais, Magazine Luiza nem melhorou muito, nem piorou. Beleza, tá? Já fez todos os ajustes contábeis, bola para frente, vamos ver se não tem mais nenhum problema aqui dentro da companhia para ver o que pode acontecer no futuro. Então a ação ela tende a andar de lado mesmo. Então ela teve uma queda muito forte no início do pregão da terça-feira, mas aí eu acho que as pessoas foram dando uma analisada que nem a gente está fazendo aqui no BTC News e viram que a empresa não está ruim assim. Foi feito um erro, já foi corrigido, beleza, bola para frente. Vamos para os próximos resultados, porque quarto trimestre para varejo esse ano já está difícil. Vamos ver se consegue recuperar o resultado no quarto trimestre. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.